Eu sou Thelma Gugel e esse é o podcast Palavra de Mulher, sua análise feminista da conjuntura. Oi, minha cara. Oi, meu caro. Vocês sabiam que cerca de 68% das brasileiras conhece alguém, familiar ou amiga que já sofreu violência? E outro dado que eu considero absurdo é que 25% das pessoas no mundo consideram que o homem tem razão ao bater nas mulheres. Então, são dados assustadores, são dados que desafiam ao movimento feminista, e é por isso que hoje nós estamos aqui no nosso programa com a presença de duas companheiras muito dignas, muito amigas. Maria Helena, que é minha amiga e desde a juventude, faz pouco tempo, né? Maria Helena, que é assistente social, fomos colegas de turma, e ela agora é assistente social do Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres. É uma militante da luta contra a violência em Mossoró, uma pessoa que está sempre aí parceira do feminismo em todos os debates que nós realizamos. E a outra pessoa aqui do meu coração, Joriana Pontes, a mestre mais fresca da UERN, defendeu essa semana que passou, assim, muito bom. Acho que esse momento da sua defesa deve ter sido muito potente, muito bonito, como tudo que você faz. E ela veio aqui hoje contribuir com nossa conversa para falar um pouco sobre o levante contra o feminicídio que ela está ajudando a articular, a mobilizar aqui no Rio Grande do Norte. Então, essas queridas estão aqui hoje para conversar com a gente. Não é um tema muito agradável, mas é um tema necessário, porque há muito tempo que o feminismo tem essa pauta na sua trincheira, né, Maria Helena? Eu queria conversar por você. A Lei Maria da Penha completou 18 anos, né? Então, foi um momento assim, muito importante para o movimento de debates nacionais, até se chegar à construção dessa lei que prevê medidas punitivas, educativas, de proteção, de acolhimento das mulheres. Então, Maria Helena, eu queria saber de você. A Lei Maria da Penha contribuiu com a segurança das mulheres? Contribui com a segurança das mulheres? Sim, Thelma. Muito obrigada pelo convite. Contribui sim, Thelma, porque a Lei Maria da Penha ela traz caminhos, né? Ela não traz crimes, ela traz caminhos para que se desconstrua essa cultura, né, machista, cultura que mata nós, mulheres, todos os dias. E ela traz alguns programas, sim, para isso. Como, por exemplo, ela traz um programa de trabalho com os homens, né? Um trabalho reflexivo com os homens autores de violência. Como também ela traz medidas protetivas para as mulheres em situação de violência que tem, sim, contribuído muito para romper um ciclo de violência e não chegar ao feminicídio. Por exemplo, em Mossoró nós temos patrulhas, Maria da Penha, mais de uma, e elas estão efetivando essas medidas protetivas com essas mulheres. E há 4 anos que elas vêm acompanhando, não houve feminicídio das mulheres acompanhadas pela patrulha. Muito interessante, porque eu sempre tive assim, um certo pé atrás com esse trabalho com os homens. Na minha concepção de feminista, eu sempre entendi que o importante era proteger as mulheres, estar perto delas, esclarecer, fazer as mulheres entenderem mesmo o que é a violência, né? E aí eu queria que você me explicasse como é que tem sido essa experiência com os homens. É fato, é algo importante na lei. E quais são os tipos de violência assim que mais chegam, né, esses casos desses homens nesses atendimentos? Esse trabalho com os homens, autores de violência, foi muito difícil começar, né? Foi meu objeto de estudo no mestrado. E a criação desse grupo foi justamente eu criei esse grupo, existe no Brasil, né, em vários lugares, mas criamos aqui. E depois eu passei a ser a pesquisadora, né, com a observação desse grupo. Foi difícil aceitar. Foi difícil, porque nós, feministas, a gente sempre pensa isso. A mulher, vamos trabalhar com políticas para a mulher, mas na hora que a gente trabalha com um homem agressor e ele diminui, que hoje nós temos um percentual só de 6% de reincidências, a gente está trabalhando para as mulheres. Uhum. Né? Safiotti mesmo já fala que combater a violência tem que ser com os dois lados, porque senão se agrava se a gente trabalhar só com as mulheres. Então, tem sido um trabalho interessante, né? E agora nós estamos com uma parceria com a Unicatólica
E estamos conseguindo fazer mais grupos anualmente, né? Está sendo bem, bem interessante. Os tipos de violência que mais chegam ao juizado é ameaça e lesão corporal. A violência psicológica acontece, a gente sabe que ela perpassa todas as outras violências, mas geralmente nem a mulher se percebe na violência psicológica, nem as pessoas, a sociedade não vê como violência psicológica, né? Então, as que mais chegam realmente registradas é ameaça e lesão corporal. E também tem uma questão nos estudos sobre violência, e para nós que acompanhamos alguns casos, que a violência ela se desenvolve em ciclos, né? Tem vários ciclos da violência, né? Que ela vai sendo repetido até a mulher romper. Joriana, você fez um trabalho, que eu também esqueci de apresentar. Joriana é artista, ativista e tem uma palhaça muito inteligente, muito interessante, muito criativa, chamada Porpeta. E ela fez uma peça bem interessante, Mulheres à Vistas, que é exatamente usando a palhaçaria feminina. Então, Joriana, esse ciclo é repassado em sua peça, né? Então, como é que você se viu reconstruindo esses momentos nesse processo de criação da Porpeta com as Mulheres à Vistas? Primeiro, sim, quero agradecer estar aqui, né, no Palavra de Mulher, foi um prazer, né, esse convite me deixou muito envaidecida, porque eu estou aqui, né, na presença de duas capacidades, né, falando sobre o feminicídio, sobre esse universo. Então, foi uma proporção bem interessante, porque eu já queria construir dentro do meu ativismo, dentro do meu prospecto de atriz, esse lugar de falar sobre a mulher, sobre mim, sobre as minhas ancestrais, sobre esse problema, trazer à luz de problemas relacionados a assuntos sobre mulher. Só que eu não sabia o que era. Com a inserção da coletiva Motim Feminista, né, até com um convite seu, Thelma, e o que foi que aconteceu? Eu já ativei isso que eu já tinha esse feminismo, né? Ativei para a questão de um olhar diferenciado, porque é diferente de você ser feminista e praticar o feminismo, né? Você ir a campo, você ir à luta. E aí, com exceção também do levante feminista contra o feminicídio, que também é lesbocídio, e o transfeminicídio, também me aguçou outras possibilidades de dizer assim, de resolver. Eu quero agora construir, dentro da arte do circo, da palhaçaria feminina, um espetáculo que fale sobre isso, sobre a violência contra a mulher. Que fosse algo que fosse leve, ao passo que reflexivo também. Por isso, a escolha da Porpeta, né? Então, assim, foi um diferencial na minha vida, para a minha vida também, enquanto mulher, enquanto lésbica, né? Enquanto feminista também, trazer isso para a minha vida na atuação, né? Enquanto atriz, enquanto palhaça. Então, assim, eu acredito que há um divisor de águas, há essa mudança, essa virada de chave de Joriana antes de construir esse espetáculo artivista falando sobre a violência contra a mulher para combatê-la e agora. É interessante, porque o ciclo da violência e como as mulheres são envolvidas, muitas vezes a gente nem percebe, né? São vários tipos de violência. Muitas vezes as mulheres acham que um ciúme é uma expressão de carinho e não já um controle sobre a sua própria vida. Então, chegar a esse despertar da consciência para identificar a violência, para mim, é o grande trabalho que nós temos em todas as rodas de conversa que nós realizamos. Inclusive, esse mês de agosto foi um mês dedicado a debater sobre violência contra a mulher, quando a gente sabe que as ações têm que ser cotidianas. Por exemplo, uma das medidas que foi conquista do movimento de mulheres em Mossoró, que foi a delegacia de mulheres que nós conquistamos nos anos 90, aqui nós estivemos nessa luta de conquista dessa delegacia, e até hoje a gente sabe que ela não resolve completamente o atendimento, porque o seu funcionamento não é garantido, por exemplo, à noite e aos finais de semana. E a gente sabe que a violência contra a mulher, principalmente a doméstica, e familiar, ela acontece geralmente à noite e aos finais de semana, quando o companheiro, que geralmente é o agressor, ou algum familiar, está mais presente dentro de casa. Então,
Há possibilidade dessa delegacia vir a funcionar? Como é que anda isso no aspecto dessa articulação da rede, Maria Helena, que a rede de acolhimento e prevenção? Então, você bem falou, a nossa luta vem de muito tempo, né? Para a gente estudar, para a gente poder trabalhar. Nós, mulheres, foram mulheres que lutaram, que morreram, que chegaram. Você fez parte dessa luta aqui em Mossoró, que se criou a Delegacia da Mulher, né? Que é de 85, mais ou menos. E até hoje essa delegacia não funciona no final de semana nem à noite. Só até 18 horas. É uma luta grande, já fizemos abaixo-assinado, já fizemos movimento de rua, já fizemos na Câmara, já fizemos... Não tem, só tem uma delegada e um efetivo muito pequeno. Só pode funcionar se tiver mais de uma delegada, lógico, né? É. Então, é uma luta muito grande. A gente já falou com a governadora, já levamos documentos, estamos aguardando e estamos aí, né, a caminho. Mas não funciona ainda, é muito complicado. Por quê? Quando acontece, como você bem falou, final de semana e à noite, vai para uma delegacia comum, uma delegacia de plantão. E na delegacia de plantão, as pessoas não são preparadas para atender uma mulher que chega, né, que sofreu uma violência. Porque não entende como nossa sociedade ela coloca a mulher abaixo, né? A mulher, a discriminação é muito grande e sempre acha que é isso mesmo, a naturalização da violência. Você vem aqui hoje, amanhã você está com ele novamente. Julgam demais, né? A culpa é sua, a culpa é da mulher, o que foi que ela fez para merecer apanhar, aconteceu alguma coisa. Então, sempre assim, a culpa se volta para a mulher. Nós mesmas, mulheres, nos culpamos porque fomos criadas nessa sociedade, né? Assim, machista e patriarcal, que a gente termina assim. Mas estamos aí com a rede de Mossoró e a rede prevista, mesmo na Lei Maria da Penha, é previsto uma rede de atendimento específico às mulheres, né, que é a Delegacia da Mulher, tem o 180, que é uma política pública, né? Temos juizado de violência, Ministério Público, são lugares, né, equipamentos que têm um atendimento específico à mulher em situação de violência. Também é um centro de referência da mulher. Mas nós temos uma rede grande, porque a mulher em situação de violência ela necessita de assistência, de saúde mental, de toda uma rede que a gente chama de rede de enfrentamento. Aí onde entra as universidades, órgãos governamentais, não governamentais, tudo isso tem que se integrar. Toda a sociedade tem que se integrar a isso para a gente poder romper, diminuir, evitar, né, essa violência contra as mulheres, que é tão alarmante como os números que você já trouxe aí no início. Inclusive, Joriana, você também já trabalhou na área da assistência, né, social, com ações socioeducativas. Também teve contatos, né, com situações de violência contra adolescentes, contra mulheres. E eu acredito que um elemento assim, bem ruim para a gente aqui em Mossoró é a falência de algumas políticas de base que ajudaria a identificação, localização, né, a orientação. As escolas, por exemplo, as escolas em Mossoró ainda não conseguiram ter uma dinâmica de debate permanente sobre violência, porque lá ela encontra, né, que se você der confiança, se você der esclarecimento, se você conversar com as pessoas sobre a violência, com certeza alguém chega depois de alguma fala nossa para se referir a um caso. Eu acredito que você, com a sua experiência da palhaçaria, também é procurada com isso. Então, como é que você avalia esse atendimento na base dessa política de assistência e política de saúde para as mulheres que vivem em situação de violência? Vulgarmente dá vontade de chorar. Mas, assim, é precário a rede não, às vezes não funciona, às vezes não, vou dizer que a rede não funciona integralmente como deveria funcionar. Aconteceu um caso com a gente, porque, assim, na palhaçaria, a nossa mestra Carla Conká, né, que é a diretora do espetáculo, ela também escuta mulheres, né? Ela mora no Rio e escuta mulheres que estão ou que passaram por violência contra a mulher. Então, assim, e na minha casa também aconteceu isso. Então, no espetáculo tem o cárcere privado, tem essa privação da liberdade de ir e vir, né? E aí, com a apresentação através da coletiva Mutim Feminista, até em novembro, né, que era a data bem emblemática também do combate à violência contra a mulher,
nós apresentamos numa periferia, né, nos Pintos. E aí, depois do espetáculo, várias mulheres, claro, crianças também, porque eu também a gente também tem que trabalhar com as crianças, a gente também tem que implementar essa política pública nas escolas, né? Assim como gênero e sexualidade, eu acredito que a violência contra a mulher seja algo potente também, porque as crianças sofrem também violência nesse contexto. Uhum. Então, uma das mulheres que estavam assistindo, que tinha conhecimento comigo no bairro, porque também coincidiu que eu moro né, nesse mesmo bairro onde a gente apresentou, me ligou, dizendo que assim, relutou, pensou muito sobre o espetáculo ressonou nela positivamente para que ela se livrasse, né, dessa violência, mas que ela repensou, porque também tem a questão do patrimônio, né? Assim, dessa dependência, além da dependência afetiva, dependência econômica. Mas aí aconteceu outra violência com ela, né? E aí ela disse não, lembrou de mim, da palhaça. Aí ligou para mim. Bom, eu encaminhei para ela que fosse a Delegacia da Mulher, que também não é acessível, não é um local que seja um local. A Delegacia da Mulher não está instalada num local que seja para todos, né, de difícil acesso. Né? E aí, como era à noite e não funcionava, ela foi para a delegacia próximo ao bairro, né, no Alto São Manuel, e aí deu entrada por lá. Mas é uma demanda de demora muito grande. Finalizando, ela teve que se mudar da casa dela, porque quando o agressor soube que ela tinha pedido medida protetiva e tinha dado entrada, alvejou a casa dela de tiros, né? Então, assim, enfim, foi bem difícil essa situação, mas ela conseguiu, se mudou, ficou um período grande na casa dela. Toda a vida dela era naquele bairro, até trabalho. Ela teve que deslocar para um local super distante, né? Então, resumindo, não funciona. É doloroso para a gente também. A gente levanta essa discussão, esse ativismo que é importante, mas não nos cabe, a gente não tem o poder de fazer com que a rede funcione como deveria funcionar. Mas eu acho que a gente faz um papel positivo, Thelma, que é um papel de trazer à luz o problema, de dialogar com a sociedade e fazer com que as pessoas sejam visibilizadas e não invisibilizadas. Né? Uhum. Ainda na perspectiva da rede, Helena, por exemplo, as escolas, né? Em Mossoró, eu desconheço algum programa específico de prevenção ou de combate à violência contra a mulher. Né? E é um ambiente em que a rede poderia atuar. Né? Porque eu imagino que tem as datas, tem os meses, mas o cotidiano desse trabalho. Né? Então, o que é desafio, né? Pensando a sua atuação de assistente social, pensando o seu papel na articulação da rede, o que é desafio para que a rede cumpra o seu papel de proteção, de acolhimento e de informação das mulheres. Com quem a gente pode contar, o que é preciso ser feito para isso? Thelma, pegando aí o gancho de Joriana, né? Muitas mulheres deixam de denunciar por medo, porque quando ela denuncia, muitas vezes ela é morta e não tem esse aparato. Ela se sente insegura para denunciar. Eu denunciei, e agora? Para onde é que eu vou? Né? O que é que eu vou fazer? Ele vai me matar. Nós tentamos, na rede... Só um instante, desculpa. Se não denunciar, mata também. Também, né? Mata também, e a gente sabe que mulheres são mortas todos os dias, só por ser mulher, não tem outra justificativa, né? Não tem justificativa. Mas o que é que a gente tenta? A rede tem que ser bem integrada. A rede tem que ser bem articulada. E não é. Não é só aqui. As redes, os equipamentos. O que é que a gente ainda consegue? Profissionais. Profissionais comprometidos. Aí não é exatamente o equipamento, mas profissionais que trocam informações e conseguimos algumas coisas. Mas, por exemplo, a mulher não precisaria denunciar na delegacia, que elas têm pavor a entrar na delegacia. Muitas dizem assim, nunca imaginei ir para uma delegacia. Né? Não quero denunciar o pai do meu filho. Aquele papel nosso de cuidado da família, né? Ela não quer romper isso.
que era apenas uma medida protetiva. E hoje é possível. Houveram várias mudanças na Lei Maria da Penha e hoje é possível você não ter um inquérito policial e ter a medida protetiva, certo? E aí, a mulher poderia não ir a uma delegacia, que é longe, é na Nova Betânia, não passar ônibus, mas ir ao posto, ao UBS mais próxima, ao CRAS mais próximo, que tem nas regiões, e lá o acolhimento ser bom, né? Que é super importante, a primeira coisa é ser acolhida, aquelas pessoas serem preparadas para acolher essas mulheres e saber direcionar aos órgãos mesmo competentes. Né? Isso aí seria super importante e fundamental, porque quando ela consegue sair de casa para denunciar, ela vai para uma delegacia de plantão e sai de lá e não sabe para onde ir, e a casa dela é metralhada. Né? Então, tem que ter toda a rede ser integrada e as pessoas preparadas, principalmente os profissionais serem preparados para acolher essa mulher e direcionar ao que for possível da rede, né? Que funcione. Eu estou no juizado há 11 anos e todos os dias a gente vê se materializar toda a teoria que a gente estuda, Thelma, sobre o que é essa situação de nós, mulheres, nessa sociedade brasileira. E assim, complementando, Thelma falou, trouxe algo em relação à questão da assistência social, né? Através do CRES, eu trabalhei 14 anos, né? E, assim, a rede de proteção, de garantir a criança e adolescente é diferente, né? Mesmo assim, a criança e o adolescente é responsabilidade do Estado, principalmente quando ele está em risco e vulnerabilidade social. Mas até o Estado há uma negação em relação a isso, a essa responsabilização do Estado. Não acontece a garantia, a educação, a segurança. Né? Inclusive, voltando aí para a educação, que Thelma falou, desculpe, Joriane, existe uma lei federal de 2022 que muda a lei de diretrizes e bases para que se tenha discussão sobre gênero, sobre mulheres, sobre violência contra as mulheres, né? E a gente fala mulheres mesmo no plural, né? E que tenha pelo menos uma semana de debate nas escolas de ensino básico. E aí nós tentamos trazer para Mossoró uma lei, tem que ter a municipal, tem a federal, né? E daí se cria estadual e municipal. Tentamos na Câmara, não conseguimos, nós só temos 2 vereadoras, mulher. E a gente elas não conseguiram tramitar um projeto de lei que faça valer essa lei federal e a gente ir para as escolas. Porque aí sim, desconstrói a cultura que vem lá de... E falando em gênero e sexualidade, que também podia pegar essa ponte também com violências, que também é violência, né? Quando você fala em gênero e sexualidade, você fala também nas violências. O que é que acontece? Na Câmara Municipal aqui de Mossoró, aprovaram uma lei contra. Exatamente. E a Câmara Municipal de Mossoró não revogou. Aí tem uma estadual que foi aprovada, que você pode falar sobre a discussão de gênero e sexualidade nas escolas. Porém, pasme, essa lei não foi revogada ainda. Está inconstitucional, exatamente, mas existe essa lei que empata. Mas você lembrou bem, Joriana, porque a lei não consegue, essa que eu falei, esse projeto de lei, né, para ir para os ensinos básicos, porque existe uma lei em Mossoró aprovada. Diga aí. É um absurdo. Para que não se fale em gênero. E para tirar uma lei, revogar e colocar outra, não é fácil. Ainda mais com essa Câmara, que já mostrou aí várias ações contrárias às mulheres. Ainda recentemente votou contra a dignidade menstrual, que era o programa para distribuir absorventes para meninas e mulheres em vulnerabilidade. Que nós sabemos que muitas adolescentes deixam de ir para a escola porque não tem absorvente no período da sua menstruação. E a Câmara Municipal de Mossoró foi contra isso. Então, isso é importante destacar isso, porque se a gente for fazer uma lista de coisas que foram aprovadas contra as mulheres, nós vamos encontrar várias, infelizmente, né? Destacando aí a importância, política, né? A importância da política na vida das mulheres também. A gente está com a Câmara tão esdrúxula, tão absurda, né? Que num debate, no enfrentamento a um debate sobre cultura, eu vou dar o exemplo que foi o que aconteceu. Eu fui ameaçada.
entendeu? Agora, eu fui ameaçada por quê? Porque eu sou mulher, gente. Isso. Sabe? Então, eles se acham no direito de ameaçar porque acham que é a parte mais frágil, entendeu? Mas nós não vamos nos calar. É. Então, essa pauta da violência ela é muito cara para o feminismo, né? É uma pauta assim que há muito tempo a gente está na rua, né? Desde os anos 60, 70, com 80, com a campanha Quem Ama Não Mata, até conquistarmos as delegacias, tudo isso aí que foi histórico, né? E a gente vê que o feminismo também tem a sua tarefa, tem a sua responsabilidade sobre isso, de não deixar esse tema cair no esquecimento, porque às vezes você conquista algumas coisas e acha que a vida das mulheres já está legal, tal, que quando acontece violência a culpa é dela, né? Ainda tem muito isso na sociedade. E aí, por isso que se lançou nacionalmente a campanha contra o feminicídio, né? Então, eu gostaria, Joriana, que você falasse um pouco sobre essa campanha do Levante Feminista contra o feminicídio. Então, foi através mesmo do feminista, de feministas, de organizações, né? A MB é uma articulação de mulheres brasileiras, onde tem vários coletivos, coletivas, né? Feministas envolvidas. E aí, em 2021, com a pandemia e com o aumento ao feminicídio, né? Se criou esse grupo, né? Essa preocupação também. Primeiro foi uma preocupação, foi algo que surgiu dentro do debate na MB, né, juntamente com a SOS Corpo e outras mulheres mais, e aqui a gente participou também através da Motim Feminista, que precisávamos de uma articulação que mobilizasse todo o Brasil. Né? E aí se criou o Levante Feminista contra o Feminicídio, que é também contra o lesbocídio, também o transfeminicídio, né? Englobando essa interseccionalidade também, nesse aspecto. Então, assim, sempre nós temos reuniões, né? E estamos construindo uma pauta nacional e sempre mobilizamos que os estados eles também criem esse núcleo importante do Levante Feminista contra o Feminicídio. Aqui no Rio Grande do Norte tem também, todo o Brasil tem articulações através de coletivos feministas que se juntam todo mundo, né, em prol disso. Assim foi agora, recentemente, a PL, né, que chamam PL... Do estuprador. PL do inferno, né, que é exatamente a PL 90... O 1904? 1904, isso. Que é a discussão que tomou proporção também internacional, né, sobre a questão do aborto, né, quando você, enfim, tem as especificidades de você ter essa liberdade, né, e ter também esse cuidado para fazer. Então, assim, eu acredito que a gente agora está articulando, o Levante está articulando um encontro nacional, que vai ser agora em Brasília. É uma provocação ser em Brasília também, esse encontro, exatamente para que a gente consiga movimentar lá o parlamento, né, para que também as mulheres sejam vistas e o debate seja visto, né, e também articulando também o Ministério da Mulher. Então, a gente está aí nessa proporção. Mas é isso, é de grande importância. Deu uma outra aumentada, né, esse ano, o feminicídio. Então, acho que quanto mais você agrega mulheres, homens, enfim, todo mundo para falar e para combater e para denunciar, melhor é a situação da mulher que está em violência. Né? Exatamente. Eu acredito que a violência, ela destrói, como a gente sempre diz, ela não destrói apenas o corpo, né? Ela destrói os sonhos das mulheres. Deixa a vulnerabilidade, deixa fraca, né, sem condição de enfrentar a sua própria situação e de se compreender enquanto mulher. Então, é importante a gente sempre reforçar que uma vida sem violência é possível e que as pessoas que vivem em situação de violência ou que conhecem alguém nessa situação, denunciem. O 180 é o número da denúncia, é o número de salvar vidas. Então, é importante que as pessoas sempre entenda isso, né? Que antes se dizia muito assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não apenas se mete a colher, como se toma a colher, né? Se toma a colher da mão. Então, isso é a orientação que nós damos em defesa
da vida das mulheres. E aí eu queria agradecer a presença de vocês. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Nosso tema levaria outros dias para debater. Podemos, na continuidade, também explorar outros temas específicos da violência. Agora, eu queria deixar com vocês aí o microfone aberto para vocês se despedir das pessoas que nos acompanharam nesse episódio. Thelma, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, nessa Palavra de Mulher, e dizer que é um grande engano quando pensamos que só mulheres de uma certa classe social sofrem violência. Todas sofrem. Todas nós, mulheres. Todas as mulheres. E que, no momento, nós estamos com a bandeira. Nós temos a bandeira que outras mulheres trouxeram até aqui, Juliana. E nós vamos ter que passar essa bandeira deixando uma coisa concreta. Então, vamos à luta. Muito bom. Eu também quero agradecer estar aqui na presença de duas mulheres incríveis, que eu sou fã também, né? Nesse Palavra de Mulher, que é necessário que continue esse podcast, né? Acho que é importante essa discussão, é importante a gente trazer à luz esses problemas sobre violência, né? E sobre conjuntura também, a violência na conjuntura e a conjuntura nesse contexto de violência. Para mim é um prazer você sempre estar eu vou estar sempre nesse ativismo, colaborando e contribuindo, né, com o feminismo que transforma a gente e transforma o outro, falando essas pautas que meu coração está cheio e que eu quero explodir, né, para todos os cantos e recantos, com minha arte, com minha palhaça, né, com o meu eu, comigo. É isso. E sempre está em coletivo, né, porque 3, 2 já é coletivo, né? Então, a gente já transforma. Ok, um beijo para vocês. E eu também gostaria de agradecer a quem nos acompanhou nesse episódio e espero vocês na próxima semana. Esse projeto é uma realização com os recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, que foi operacionalizado pela Prefeitura Municipal de Mossoró através da Secretaria Municipal de Cultura.